Veio para Minas Gerais. Porque sempre é assim, cara. É sempre Tipo pra assim, Minas, ela ó, tá gravando, eu não tô nem aí, o povo Vamos lá, vai vamos lá. começar. Cara, é sempre assim, o cara morre, sei lá, Michael Jackson. Não, Michael Jackson não morreu, ele tá num terreno de Ubanda comendo farofa no Maranhão. É sempre assim. É sempre os negócios desse nível, cara. pousaram em Varginha. É sempre assim. Ô, vamos começar, gente. São sérios, na Qual, moral. qual é a aula qual que é a página da apostila? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Pegar que tá até aberto. É a última aula da capa 1. Página 293. É a capa 1, nossa, tô na capa 2. Peraí, deixa eu pegar. Aqui do slide atual. Gente, vamos começar. Acho que vocês já viram do título que eu coloquei no Facebook, que eu coloquei no Informes para vocês, mas a aula de hoje é Renascimento. Nossa próxima aula são as reformas religiosas. São assuntos que, por mais que não pareçam, são intimamente ligados e estão na transição do fim da Idade Média para a Idade Moderna. Como é que funciona, gente? Vamos lá. Eu acabei nem falando isso na última aula para vocês, porque 55 minutos parça, mas o fim da Idade Média como um todo é a queda do Império Bizantino. É quando o Império Turco-Otomano invade Constantinopla e domina a cidade. Isso aconteceu em 1453. É o início da modernidade. A partir desse ano, a gente divide e a gente vai para a Idade Moderna, tudo bem? Só que, diferentemente do fim da Antiguidade Clássica para o início da Idade Média e da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, a gente não tem uma ruptura tão grande social, política e esse tipo de coisa com a queda do Império Bizantino em si. Vamos lá, acho que vocês não entenderam o que eu estou falando, mas vamos lá. Queda do Império Romano do Ocidente. Mudou toda a Europa, cara. Mudou toda a Europa. O Estado centralizado que era o Império Romano deixou de existir. E isso trouxe todas as consequências que a gente já viu. Essa é a passagem da Antiguidade para a Idade Média. Olha como foi importante. Olha como foi impactante. Da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Revolução Francesa. 1789, o ano. Não preciso nem falar para vocês o impacto que isso teve para o mundo. E como é relevante. E como foi uma ruptura muito forte. Agora, a queda do Império Bizantino em si não foi lá grandes coisas. A vida das pessoas que estavam no Império Bizantino, a vida das pessoas na Europa, não mudou por causa desse fato. A vida das pessoas na Europa já estava mudando e os historiadores chegaram meio que num consenso. Olha, vamos deixar a queda do Império Bizantino como marca, porque ele está nesse meio termo dessas transformações que já estavam acontecendo na Europa. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente já viu alguma dessas transformações. Renascimento urbano, renascimento comercial, e hoje a gente vai ver o fim. O fim desse longo processo. Hoje não, né? Mas hoje, na próxima aula, a gente vai ver o fim desse longo processo, que é o abandono do pensamento do medieval, o abandono do medievo, e a gente vai para a Idade Moderna. Tem várias coisas que acontecem. O feudalismo é substituído pelo mercantilismo, o meio social muda, tem o surgimento de uma nova camada, que é a burguesia, e mais outros diversos fatores. Então percebam que a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, mais que todas as outras, é um processo. Todas são, na realidade. Todas são. Não é do dia para a noite aconteceu a Revolução Francesa, pronto, estamos na contemporaneidade. Mas aqui é um processo muito grande, durou mais de 200 anos. Então, quando eu falo do fim da Idade Média para vocês, pense numa coisa longa, que aconteceu aos poucos, bem aos poucos, e que engrenou. Essa data aqui é importante, mas ela é simbólica, tá bom? Vamos lá, gente. Alguma coisa que vocês têm que saber para entender o Renascimento. Durante toda a Idade Média, a gente teve meio que uma briguinha, uma disputa da Igreja Católica com o mundo greco-romano, com a arte, a pintura, a filosofia greco-romana. Gente, basicamente é o seguinte, por N motivos, a Igreja Católica considerava grande parte, não tudo, grande parte da cultura da antiguidade subversiva, e ela era proibida para as grandes massas. Então, o mero fato de você saber ler grego, que, pô, língua da Grécia, do Império Bizantino e etc., o mero fato de você saber ler grego, dependendo da época, do lugar e da situação, você podia ser condenado, você ia ser queimadinho. Então, a Idade Média como um todo, por mais que ela tivesse, sim, resquícios da cultura da antiguidade, ela foi meio que apagada, ou meio que deixada de baixo, deixada de lado, e foi substituída pelas artes da igreja e desse tipo de coisa, tudo bem? Ela não desapareceu. E a Igreja Católica não perseguiu irrestritamente toda a arte da antiguidade, toda a arte grega, toda a filosofia romana. Não foi isso, tanto é que a Igreja preservou muito essas obras.
só que ficou uma coisa mais restrita. Restrita a um núcleozinho pequeno, um núcleo de clérigos, de estudiosos, que eram as pessoas que, afinal de contas, eram alfabetizadas na Idade Média. Para o grande público, para as massas, isso já não era mais tão acessível, vou falar certo. Bom, outra coisa que contribuiu muito para o renascimento urbano, o renascimento comercial. Porque a partir do renascimento comercial, gente, a gente tem o maior contato da Europa com o Oriente, uma troca de culturas. E aí, olha o detalhe que interessante, vocês têm isso na apostila de vocês, futuros franciscanos e franciscanas, vocês vão estudar isso na universidade, só que esse mundo grego, esse mundo romano, essa cultura helênica, ela foi preservada pelos árabes. Então, grande parte das obras de Aristóteles que chegaram para a gente hoje em dia, as mais antigas obras de Aristóteles físicas que a gente tem, estão em árabe. Os árabes codificaram, os árabes traduziram e guardaram, e tiveram todo o cuidado do mundo, e por causa deles que a gente tem acesso a essas obras. Então, olha que maluquice. Aristóteles foi lá, escreveu em grego, a obra em grego original se perdeu, a gente não tem nenhum relato dela, e a gente só tem acesso a essa obra porque ela foi traduzida para o árabe, e porque os árabes guardaram, e essas obras em árabe chegaram para a gente hoje em dia. Então, o renascimento comercial não só é uma abertura no sentido mercantil, que permitiu o mercantilismo, inclusive, na Europa, mas também é um jeito de você estreitar laços com outras culturas, incluindo a greco-romana, que foi tão importante para o Renascimento. Bom, a gente tem a ascensão da burguesia durante o fim da Idade Média, e a ascensão da burguesia, gente, marca uma nova visão de mundo. Os burgueses veem a realidade de uma maneira diferente do que vinha as classes dominantes da Idade Média, de uma maneira diferente que via o alto clero, por exemplo. Vocês já vão entender isso daqui a pouquinho. E, por fim, um dos principais antecedentes para que o Renascimento acontecesse foi o advento da imprensa. Então, em 1495, se eu não me engano, Gutenberg, um alemão, ele inventa a prensa, de você imprimir livros, as coisas ficam muito mais fáceis, o conhecimento fica muito mais acessível, e o Renascimento pode dar uma caminhada. Porque até então, quem fazia cópia de livro eram chamados monges copistas. Um monge copista relacionado à igreja. Era um núcleo também muito restrito. Com a imprensa, isso é quebrado e as obras podem circular mais facilmente. Não era fácil ainda. A circulação de livros ainda era muito restrita. Há uma população que era mais rica, esse tipo de coisa, mas ela melhorou definitivamente, tá bom? Esses são os antecedentes que permitiram o Renascimento. Então, agora vamos lá. Toda vez é inevitável, nesses assuntos tão populares que a gente não ter alguns pré-requisitos, algumas coisas na nossa cabeça. Quando eu falo Idade Média para vocês, querendo ou não, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são cavaleiros, provavelmente as cruzadas, talvez o feudalismo e esse tipo de coisa. E o Renascimento, quando a gente fala em Renascimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, provavelmente, Leonardo da Vinci, ou algum das outras 4 tartarugas ninjas, e esse tipo de coisa. São ideias que estão aqui, ó, lapidadas na nossa cabeça. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando a gente pensa em Renascimento, a gente pensa no Renascimento artístico. Mas Renascimento não foi só isso, gente. Não foi só isso. A gente teve, como a gente já viu, Renascimento urbano e Renascimento comercial. Foi em um momento. Agora a gente está analisando outro momento. Um outro momento que é muito maior do que o Renascimento só das belas artes. A gente tem o Renascimento científico, gente. E tudo isso caminhou junto, tá bom? Tudo isso se desenvolveu de maneira conjunta. Renascimento artístico está muito ligado ao renascimento científico. Então, quando eu falar renascimento para vocês, pensem em uma coisa, um evento muito maior do que pinturas. Porque os estudiosos do Renascimento, eles atuavam em diversas áreas do conhecimento. Porra, pega o Leonardo da Vinci, cara, o cara fazia tudo. Ele era pintor, ele era escultor, dramaturgo, poeta, engenheiro, hidraulicista, esse tipo de coisa. O cara era o Rodrigo Hilbert da antiguidade, entendeu? O cara era foda. E então, isso não era coisa só dele, tá bom? Grande parte das pessoas, dos estudiosos que a gente considera renascentistas, eles tinham mais de uma área de atuação. Normalmente, uma ligada às artes, outra ligada mais à ciência e esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá. Renascimento. De onde vem esse termo? Vem das próprias pessoas que estavam habitando
a Europa naquela época, e também muito difundida depois do Iluminismo. Basicamente é o seguinte, gente, eles olhavam para a Idade Média e falavam, nossa, mas que período que a arte morreu, que ela não se desenvolveu, que a Igreja Católica ficou impondo as coisas e a gente não conseguiu ter o desenvolvimento que a gente deveria ter tido. Agora não. Agora, olha só, a gente tem acesso às obras da Grécia, a gente tem acesso às obras de Roma Antiga. A gente pode resgatar essas coisas e trazer para o nosso dia a dia. Olha só como a arte renasceu, em oposição àquela época que era fétido, aquela época que era infértil, que foi a Idade Média. E é por isso, gente, que nessa época, a Idade Média começou a ser chamada de Idade das Trevas, que é um termo que eu quero que vocês, pelo amor de Deus, nunca usem na vida de vocês. Estou passando esse histórico para vocês, porque cai em prova, justamente por causa disso. Para mostrar que Idade Média não tinha nada de Idade das Trevas. Quer uma prova? Eu dou uma prova para vocês. Essa daí é a Catedral de Notre-Dame de Paris, uma coisa linda e maravilhosa, gigantesca, imensa, complexa, difícil de construção, demandou uma engenharia inovadora. Quando que ela terminou de ser construída? 1315. Ainda Idade Média. A arte dela é chamada arte gótica, muito relacionada com a religião. Eles acreditavam que quanto maior a construção, mais próximo de Deus você estaria, tipo, mais próximo do céu, entendeu? Idade Média. Onde que um lugar, que uma época chamada Idade das Trevas, que teoricamente não tinha conhecimento, que teoricamente não tinha desenvolvimento artístico, ia conseguir fazer uma coisa tipo Notre Dame? Não existe. Era uma visão enviesada dos artistas renascentistas, acharem que o que estava para trás era inferior, mas não era inferior, era só diferente. Tudo bem? É isso. Então aí tá Notre Dame para vocês. Paris são divinos o som dos seus sinos. Vamos continuar. E é inevitável, quando a gente pensa em renascimento, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Renascimento, primeira coisa, vai, manda no chat, vai, rapidão. Rapidão que essa aula vai. Vai, gente, pelo amor de Deus. Tá, renovação, renascimento, vai. Primeira coisa, Mona Lisa, pronto. Vai, gente, escreve no chat, vai. Mais um. Nascer de novo. Michelangelo. Beleza. Já estamos chegando lá. Fênix, grego-romano. A grande maioria das pessoas, quando pensa em renascimento, e eu incluso, viu, gente? Isso é normal. A gente pensa o quê? Leonardo da Vinci, Mona Lisa, A Última Ceia. Quando não, Michelangelo. Quando não, Rafael. Quando não, Donatello. Vamos analisar esses nomes? Leonardo, Michelangelo, Rafael, Donatello. São nomes italianos. Então, por que vocês acham que quando a gente pensa em Renascimento, o primeiro nome de artista que vem na nossa cabeça é da Itália? Porque isso não é coincidência. Gente, o Renascimento se desenvolveu mais fortemente e avançou mais na Itália. Atenção, quando eu falo Itália aqui, eu não estou falando do país Itália, tá bom? Porque o país Itália não existia. Ele é do século XIX. Eu estou falando da região da Península Itálica, que era dividida em várias cidades-estado, Gênova, Veneza, etc, etc, etc. Por que vocês acham que o Renascimento pegou tanto na Itália? Por que ele começou lá? É o berço dele. 3 motivos para o pioneirismo italiano. Primeiro, as cidades italianas eram mercantes e muito ricas, e, portanto, com uma burguesia muito forte. Eu disse para vocês na aula passada, olha, gente, na época do feudalismo, a gente tem uma diminuição do comércio em quase toda a Europa, com exceção de alguns lugares. Império Bizantino e cidades italianas. Então, o comércio lá sempre foi muito forte. Veneza sempre foi uma cidade muito mercante. E aí, acabou que a Itália, como um todo, as cidades italianas acumularam muita riqueza, e a burguesia na Itália era muito forte. Bom, acumulando muita riqueza, você tem excedente de produção, você tem dinheiro sobrando. E esse dinheiro sobrando, uma hora, ia ser usado para financiar artistas. Além disso, eu já disse para vocês, a cultura, a arte, o pensamento greco-romano é essencial, foi essencial para que o Renascimento pudesse acontecer, porque eles resgataram essa cultura.
E a Itália, como um todo, tinha a antiguidade dela muito preservada. Por quê, gente? Porque a botinha, a Itália, a Península Itálica, foi onde começou o Império Romano. Então era lá que eles tinham, ainda que em mau estado, os aquedutos, os vitrais, a literatura, tudo do mundo greco-romano. Era onde ele tinha começado. Então, olha só, vamos recapitular. Italianos tinham mais dinheiro para gastar em arte e eles tinham a sorte, o privilégio de terem nas suas terras acesso íntimo com a cultura greco-romana, porque foi lá, afinal de contas, que ela mais se dispersou. Tudo bem? Motivos para que o Renascimento começasse na Itália, ok? E aí é nesse cenário de muita riqueza e de contato íntimo com a cultura da antiguidade que a gente tem o chamado mecenato. Mecenato, gente, nada mais é do que o pagamento por burgueses, por pessoas do alto clero, de obras de arte. Então, os burgueses, não só eles, os mecenas, chamados mecenas, eles bancavam artistas. A Gioconda, a Mona Lisa, ela foi encomendada por Leonardo da Vinci. E era de uma pessoa nobre, era de um burguês da época. Ele foi lá e pagou, olha, eu quero um retrato da minha mulher, faz aí. Isso são os mecenas, tudo bem? Eles pagavam obras para os artistas. Por que eles pagavam? Status. A burguesia, gente, por mais que fosse muito rica, ela não tinha status social. Porque até essa época, você ser nobre, você ser influente, não estava atrelado necessariamente ao quanto de dinheiro você tem, mas sim as terras que você tem. Terra, literalmente, tá bom? Então, isso era um jeito dos burgueses tentarem ganhar uma ascensão social, maior prestígio. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo ok? Tem pergunta, não? Peraí, eu queria te perguntar, mas eu acho que são perguntas que eu posso te perguntar no final da aula, então beijo. Tá bom. Tá. Nossa, gente, eu tô feliz, então. Deixa eu te perguntar, Oi. as cooperações, cooperações? Guilda. Não, isso, a guilda, ainda existia? Nessa época, As cooperações de ofício? elas vão começar... Olha só, isso aí é uma pergunta engraçada. Eu tive na semana passada em aula de Direito. Elas vão desaparecer quando os estados começarem a se centralizar. Então, por exemplo, as guildas comerciais, elas tinham um código jurídico só delas. Entendeu? Elas eram autônomas ao Estado. Porque o Estado nem existia muito na Idade Média. Quando as monarquias começam a se formar, como elas começam a centralizar o poder, elas falam, não tem entidade autônoma nenhum, não tem código jurídico nenhum autônomo a minha, só o meu que vale. Aí elas começam a desaparecer. Então, formação dos Estados modernos, essas guildas começam a entrar em decadência. Tá bom? Então, dessas monarquias Da formação das monarquias nacionais e da centralização do Estado. Tá, obrigado. Beijos. Beleza. Vimos como os antecedentes do Renascimento, que foram importantes para ele acontecer, como ele aconteceu, onde ele aconteceu e de que maneira ele aconteceu. Vamos ver agora algumas características gerais do Renascimento. Tudo bem, gente? Então, vamos ver o que o Renascimento prezava, o que ele defendia. E aqui é renascimento tanto artístico quanto científico, tá bom? A gente vai ter algumas características voltadas só para o artístico, a gente vai ter algumas características voltadas só para o científico, mas, no geral, essas são as características universais do Renascimento, aquilo que ele defendia. Primeiro, já disse para você, resgate da antiguidade clássica, a volta da estética e preceitos greco-romanos, tudo bem? Então, aquela cultura grega, aquela ideia de perfeição do corpo, aquela literatura da antiguidade é resgatada e é trazida de volta pelos artistas do Renascimento. A gente tem o cientificismo, que também está muito relacionado com o resgate da antiguidade. O mundo agora, ele vai ser dedutivo, ele vai ser explicado por meio de experimentos, a partir da observação. Olha só, isso é uma coisa meio maluca pra gente, porque é meio óbvio para nós hoje em dia. Só que isso não era a regra antes do Renascimento. Não era isso que acontecia. O mundo, ele tinha uma explicação muito mais teológica, muito mais mística, do que de fato pragmática, do que de fato experimentativa. Então, quando os renascentistas, os cientistas renascentistas, eles propõem isso, é uma ruptura muito grande. Olha, misticismo é importante, a gente não nega isso, mas a gente vai tentar explicar a nossa realidade, a nossa volta, a partir da experimentação.
Beleza? Antropocentrismo. Antro-homens. Centrismo, centro. É o homem como centro de tudo. Essa é a explicação do antropocentrismo, da palavra. O que ela quer dizer? Até então, as artes, a literatura e afins eram muito voltadas para o teocentrismo. Teo, Deus, centrismo, centro. Era uma coisa muito mais sacra, muito mais religiosa. Agora, o que eles propõem? A gente vai continuar exaltando Deus, só que com uma visão, um caráter mais humano. A gente vai trazer a nossa humanidade e vai colocar ela no centro das obras. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho, eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Racionalismo, valorização da razão. Afinal de contas, como é que você vai explicar o mundo com experimentos se você não tiver razão? Se você não usar o seu raciocínio? É aí que vem a experimentação e a observação, tão importantes para o Renascimento. Uai, gente, que loucura, achei que tinha entrado gente. Individualismo. Isso é uma coisa muito burguesa. Ô, caralho. Individualismo é uma coisa muito burguesa, gente. Em oposição ao coletivismo da Idade Média. Tudo bem? Então, agora eles vão falar, os homens, eles são diferentes de si. Eles são indivíduos, eles são individuais. Olha, daí que vem o nome. Tá bom? E, portanto, as artes, a nossa cultura, tem que representar isso. Não tem que ser mais uma coisa homogênea, como se a massa fosse igual. Não. Nós temos particularidades. E a gente quer que elas sejam representadas nas artes. Naturalismo, sim, é o mesmo naturalismo do Essa, por exemplo, só que esse naturalismo é mais avançado, não é o mesmo naturalismo, não é exatamente o mesmo naturalismo dessa época, só que ele avança depois de um tempo. Vocês vão ver isso em literatura, não é comigo, não. Naturalismo, que é a representação fiel da natureza. Daí que vem o resgate do Renascimento, da perspectiva, das formas perfeitas. Então, gente, trouxe várias obras para a gente analisar junto, tudo bem? Olha esse corpo. Olha como é perfeito. Olha como eles tentam, a todo custo, trazer a melhor representação nossa. Agora, peguem uma obra da Idade Média. Vamos lá. Idade Média. Eu prefiro mais a obra da Idade Média, eu acho mais bonito. Olha isso. Eu não quero aqui trazer o que é melhor ou o que é pior, porque isso não existe, tá bom? É só diferente. Mas vocês percebam que as obras da Idade Média como um todo não tinham aquela preocupação de trazer uma representação fidedigna da natureza, de ter aquela forma e aquele rococó todo. Não, era bem mais simples nesse aspecto. Não era melhor, não era pior, só era diferente. Tá bom? Pelo amor de Deus. E, por fim, a gente tem o humanismo, também chamado de hedonismo. Tudo isso, provavelmente vocês vão ver de novo em literatura, mas eu estou trazendo para vocês de qualquer jeito. Que é a valorização do ser humano, gente. Como criação privilegiada de Deus. Olha só, olha que interessante. Eles não negavam o caráter místico da sociedade. Mas o humano não é uma criação divina? Então, porra, vamos valorizar ele. Humanismo e antropocentrismo está muito realizado. Porque, tipo assim, a partir do humanismo, tudo bem, valorização do ser humano, que a gente vai colocar ele no centro das nossas obras, o antropocentrismo. Vocês entenderam esses elementos? Algum ficou para trás? Alguns vocês não entenderam nada? Tipo, não, eu não estou entendendo porra nenhuma. Eu não entendi individualismo. Individualismo é em oposição ao coletivismo da Idade Média. Na Idade Média, tipo assim, o coletivo mandava. Você tinha as massas, você tinha os servos, você tinha os burgueses não, você tinha os servos, você tinha a nobreza, você tinha o clero. Era meio que homogêneo. A massa importava. Era o coletivo que importava. Agora os burgueses vão falar, não é assim. Tudo bem, eu pertenço a uma classe, eu sou filho de Deus, mas eu sou um indivíduo. Eu tenho minhas particularidades. E eu quero que elas sejam representadas em obras. Tudo bem? Deu para entender? Eu sei que é um pouquinho abstrato. Naturalismo... Não, entendi sim. Então, beleza. Naturalismo é a preocupação que os pintores, artistas renascentistas tinham de demonstrar a natureza da forma crua que ela é, da melhor forma possível. Então, com perspectiva, com jogo de cor e os caralho desse tudo. É aí que entra a geometria nas artes. Porque olha isso, gente. De verdade, não é melhor, não é pior, mas é muito cru. É muito cru. Você não tem perspectiva aqui, não muita. Você não tem, tipo assim, porque a cabeça tem que ter uma proporção com o quadril que tem que ser perfeita de 0,3. Não. Isso é brisa de renascentista. Ficar medindo o corpinho, músculo por músculo, para tentar fazer o negócio mais bonito possível, é coisa de renascentista.
Isso é naturalismo. Tentar representar a natureza da melhor forma possível. Depois ela é reinterpretada pela literatura, mas aí eu já não vou entrar porque não temos tempo e não é minha área. Tá bom? Nossa, menino, mas eu não sabia que isso se relacionava tanto com o naturalismo do Cortiço, por exemplo. Não sabia, eu pensava que eram duas definições diferentes para a mesma palavra. O naturalismo do Cortiço, ele pega e fala, tudo bem então, o homem, portanto, ele é fruto do seu meio, ele é fruto da natureza. Como ele é representado pela natureza, como a natureza está nele, ele é fruto de seu meio. E é aí que vem aquelas coisas terríveis, eugenia, esse tipo de coisa. Entendi. E qual a diferença entre humanismo e antropocentrismo? É bem sutil, mas vamos lá. Uma tá ligada com a outra. Humanismo é a crença que, tipo assim, olha, eu não vou negar o caráter divino de Deus, mas o homem é criação de Deus. Portanto, a gente tem um pouco de divindade aí também. A gente é importante. A gente tem que se valorizar. E a partir dessa valorização do ser humano, é que eles vão falar, então agora, as minhas obras vão ser centradas no homem. Esse é o antropocentrismo. É uma ligada com a outra. Entendeu? Tudo bem, gente? Tá ok? Explica o que é renascimento de uma forma resumida, por favor. Renascimento é um processo artístico e científico que acabou por fazer uma troca entre o pensamento dominante na Idade Média e agora com transitar para a Idade Moderna, tudo bem? É a partir daí que a gente tem o resgate da Antiguidade Clássica, o surgimento de novas características, de novos preceitos. Então, o Renascimento é isso. O Renascimento é uma mudança que foi construída desde a Idade Média. O Renascimento, como todo, dura uns 300, 400, 500 anos, tudo bem? Só que é a troca, é o abandono da sociedade, daquela visão medieval de ser para uma coisa moderna. Então, gente, Renascimento não é só isso. Renascimento não é só essa parte das artes que eu estou mostrando para vocês. Renascimento também é a transição do feudalismo para o mercantilismo, por exemplo. Renascimento é o renascimento urbano, renascimento comercial. É o abandono da sociedade, dos meios medievais para a modernidade. Muda bastante. Tá bom? Não sei se é brisa minha. O iluminismo tem a ver com o renascimento? O iluminismo só aconteceu por causa do renascimento. Pode ter certeza disso. Beleza? Vambora, gente. Vambora aqui. Mais 10 minutinhos para acabar esse trem aí. Beleza, então. Olha só. Peraí. Eu quero explicar essa obra aqui para vocês. Gente, isso aí é bem conhecido, né? É o teto da Capela Sistina, fica no Vaticano, quem pintou foi Michelangelo. E isso aqui, para mim, é a visão mais humanística e antropocentrística que existe. Que é um jeito de entender isso daí? Olha essa imagem. É o homem e Deus. Veja bem, Michelangelo não negou o caráter divino. Ele não abandonou a religião. A religião ainda é muito importante no Renascimento. Ainda é foco de muitos quadros. Mas ele também não nega o papel do homem. Ele também não menospreza o papel da humanidade como um todo. E aí você tem a aproximação do homem com propriamente Deus, propriamente com o divino. É isso que esse quadro representa. Dedinhos quase se encontrando. Eles não se tocam, veja bem. Eles não se tocam. E o dedo do homem está um pouco mais abaixado. Hoje em dia se interpreta que, tipo assim, quer dizer que eles não são equivalentes. É óbvio que Deus é muito maior que o homem, mas o homem tem seu papel também. E aí vem o antropocentrismo e tudo isso. Isso é um quadro legal, gente. Eu gosto muito bastante. Renascimento artístico e científico aconteceram ao mesmo tempo. Tá? Então não pensem que foram coisas separadas. Só que eu vou separar por fins pedagógicos. Ok? Vamos lá. Renascimento artístico. Então agora eu estou falando do Michelangelo, do Donatello, Leonardo, da Tartaruga Ninja lá. Falando de todos eles. Renascimento artístico. O que eles fizeram? Resgataram a antiguidade. Então a estética, a cultura, o que os romanos e os gregos preconizavam, que era caro para eles, volta agora. Essa estética da perfeição volta a ser importante como era antes, tudo bem? Por causa disso, a gente tem um incremento do Renascimento da perspectiva e do uso exaustivo da geometria. Por quê? Porque a partir da geometria e da perspectiva, você tem a representação fidedigna da realidade. Que é exemplo disso? O Homem Vitruviano, gente. O Homem Vitruviano, uma obra de Da Vinci, que ele literalmente, depois de dissecar muito cadáver, isso era muito comum na época, tipo, o povo morria, aí os pintores iam lá, ficava dissecando o cadáver, via como é que funcionava, as veias e tal. Depois de dissecar muito cadáver, de medir, pedacinho por pedacinho, ele criou isso aqui. A forma mais pura de geometria do homem.
tentando traçar perspectiva em tudo. Vocês veem como a geometria, como a matemática, ela é usada para tentar ter uma representação mais fiel do homem, tá bom? Então, acho que é bem elucidativo. A gente tem o antropocentrismo, em oposição ao teocentrismo, já expliquei para vocês, com assuntos dominantes, as obras, elas tratam muito mais de assuntos terrenos do que religiosos, tudo bem? Não é uma regra. Por quê? Porque o antropocentrismo não quer dizer afastamento total da Igreja Católica ou do cristianismo. Tem muito exercício de vestibular, que é peguinha, que fala, porque o Renascimento preconizou o pensamento ateísta ao se afastar totalmente da Igreja Católica. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma pintura renascentista. Olha Deus aqui. Olha Deus aqui. Essa obra, a Pietà, peraí que eu já vou chegar aqui. Essa obra do Da Vinci, A Última Ceia, olha Jesus aqui no meio. E é uma obra renascentista. Então é o seguinte, você tem um novo foco. O novo foco é o homem. Só que isso não quer dizer que teve um afastamento, uma ruptura total da Igreja Católica, pelo amor de Deus. Isso não aconteceu. Querem um grande exemplo disso? Uma das obras que eu acho mais bonitas, Pietà, de Michelangelo. Essa obra é perfeita. Eu não sei como esse filho da puta esculpiu essa merda. É tudo tão suave, é tudo tão bonito, mas é o momento que Jesus, ele desce da cruz, já morto, e a Virgem Maria pega ele nos seus colos. Pietà, piedade. Aí ela olha com esse olhar dela de perdição e tudo mais. É uma obra intrinsecamente sobre religião. Então, onde que entra o Renascimento nisso? Entra que esta porra dessa obra é perfeita. Não tem um negocinho errado nela. A proporção de Jesus Cristo, da Virgem Maria, as veias do braço, a roupa dobrando. Gente, ele fez pele macia em mármore. Olha que filha da puta, cara. É aí que entra o Renascimento. É aí que entra essa parte. O Renascimento, ele vai ter o antropocentrismo, ele vai focar no homem, sim. Só que ele não vai abandonar os temas religiosos. Até agora eu já mostrei 3 para vocês. Ó, esse aqui, da Capela Sistina do Michelangelo, a Pietà, a Última Ceia. Só que ele vai tentar humanizar a religião. Ele vai tentar trazer Jesus em a forma mais humana possível, a forma mais perfeita possível, a forma mais parecida com a gente. Vai tentar trazer racionalidade a partir do uso da geometria, da matemática, etc., vai tentar trazer isso mais próximo da realidade. É aí que o Renascimento entra. Tá bom? Então vamos lá. Alguns artistas para vocês. Nas artes plásticas, Tartarugas Ninjas, Da Vinci, Rafael, Michelangelo, Donatello, etc., etc., etc. Essa parte aqui, que eu falo dos autores, dos artistas, eu quero que vocês olhem na apostila do Amplo. Tá bom? Porque lá tem detalhadinho como aconteceu o Renascimento na Itália, nos Países Baixos, na Inglaterra, e tem um resuminho legal das principais obras, que não ia dar tempo de eu abordar aqui, gente. Não ia dar tempo. Então eu quero que vocês leiam. Por favor, leiam, tá bom? Às vezes cai em vestibular, é importante. Faz muito tempo que não cai, bastante tempo, mas eu quero que vocês leiam. Escritores, alguns, Dante, da Divina Comédia, Maquiavel, sim, Maquiavel é renascentista, Shakespeare, Luiz Vaz de Camões, tá? Vários e vários outros. E aqui vocês veem que, por mais que o Renascimento tenha começado na Península Itálica, ele se espalhou para a Europa. Então, Shakespeare, inglês, Camões, português, Luís de Cervantes, Don Quixote, Espanha. Tudo bem? Então, começa lá na Italinha e depois se expande para toda a Europa. Para vocês que não entenderam a perspectiva, tá aí. Olha isso. É perfeito. Perfeito. A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Era assim que ele fazia seus quadros. Olha isso, gente. É muito... Cara, vai se foder. Esses caras eram muito bons, velho. Vai tomar no cu. Eu desenho de palitinho. Quem jogou Gart comigo sabe. Tá. Renascimento artístico. Vamos para o renascimento científico agora. O que eu disse para vocês? Os dois estão ligados. Os dois caminharam juntos. Então, um artista renascentista normalmente também deu alguma contribuição para a ciência. O Leonardo da Vinci, gente, ele tem estudos importantíssimos de anatomia. Importantíssimo. O cara realmente ia lá em cemitério, dava uma saqueada nos indigentes e estudava. E ele publicou não, né, mas ele escreveu e deixou escrito, e esses pensamentos influenciaram muito a anatomia, a ciência como um todo. Então, o renascimento artístico e científico andaram juntos. Por quê? Porque esses caras eram uns cornos, eles sabiam fazer tudo, eu não sei como eles conseguiam fazer isso.
mas caminharam juntos. Eu estou separando para ficar mais fácil, tá bom? Renascimento científico. Também resgatou a antiguidade. Também resgatou o pensamento greco-romano. Mas como resgatou? Porque aqui a gente viu que o renascimento artístico resgatou pela estética. Como é que o renascimento científico pegou um pouco da antiguidade? A partir da volta da análise racional do mundo. Então agora as coisas, os fenômenos da natureza vão ter explicações empíricas, que podem ser experimentadas, que podem ser verificadas, tudo bem? Atenção, que isso caiu uma vez no vestibular. Por mais que na antiguidade você também tivesse Platão, Aristóteles, eles tentavam ver a natureza por uma análise racional, o método deles era especulativo. Eles olhavam, pensavam e especulavam. Aqui, no Renascimento, é investigativo. Então, eles fazem experimentos e chegam na conclusão. Aqui é mais, eles observam e chegam na conclusão, entendeu? É bem parecidinho, mas tem diferença. Ok? Vamos lá. Renascimento científico também tinha experimentação, igual eu falei, e racionalismo. O mundo é pautado pelo empirismo. As coisas são observáveis, são mensuráveis. Tá, então, puta, por que eu largo essa caceta desse lápis e ele cai? E ele não cai de qualquer jeito, ele não cai a caralho, não, ele cai relacionado à sua massa, à gravitação, e essas coisas, entendeu? Então é isso que agora o renascimento científico vai fazer, ele vai dar uma explicação empírica que pode ser experimentada, pode ser provada falsa ou verdadeira as coisas, tá bom? Alguns exemplos, Copérnico e Galileu, com o heliocentrismo, então, em oposição ao geocentrismo, que era o pensamento dominante, principalmente da Igreja Católica. O geocentrismo achava que a Terra era o centro do universo, e o heliocentrismo achava que não, a Terra orbita um astro, orbita o Sol. Quem não gosta de física agora está fudido, que eu vou falar muito de física. E Johannes Kepler, que fez as leis de Kepler, que vocês estudam tanto, vem as fórmulas e tal, falou que... Estou falando das principais contribuições, tá bom, gente? E Johannes Kepler, ele falou, Copérnico e Galileu, eles estão certos quando eles falam que a Terra orbita o Sol. Só que essa órbita não é do jeito que eles estão pensando. Ela não é circular e bonitinha, peraí. Ela é cagada. Eita, porra. Vamos lá, correndo para começar. Ela é cagada, ela é elíptica. E, portanto, a velocidade da órbita e a sua distância em relação ao Sol muda. Tá bom? Não é aquele negócio redondinho que a gente pensa que é. Não, é cagada. Isso quem falou foi Kepler, tá bom? E por fim, outra pessoa que eu quero trazer para você, Sir Isaac fucking Newton, não preciso nem falar, foi o cara que criou as leis da gravitação universal, as leis de Newton. Então, eu não vou falar, porque essa não é a minha parte. Vocês veem muito bem em física e a gente vai perder muito tempo, tá? Aí à direita, o Newton fazendo a sua maior descoberta, na minha opinião, que é descobrir o Pink Floyd, tá bom? Atenção, quero que vocês prestem atenção. Ai, que lindo, que maravilhoso. Então, Galileu foi contra a Igreja Católica. O Copérnico também. O Kepler também. O Newton também. Isso quer dizer que eles eram ateus, que eles não acreditavam em Deus, que eles estavam completamente desvencilhados do misticismo? Não. Isso não quer dizer, renascimento científico não quer dizer que não tinha uma influência muito forte do misticismo no pensamento dessas pessoas. Renascimento é um processo. O processo para abandonar o misticismo e se instaurar a ciência, como a gente conhece hoje, começou no Renascimento. Mas ela não terminou no Renascimento. Então, o Newton fez as leis da gravitação universal? Fez. Só que esse mesmo Newton, ele estava tentando descobrir se o calor do inferno era por uma reação endotérmica ou exotérmica. O mesmo Newton. Entendeu? Então... não era, eles não abandonaram completamente o misticismo. Gente, para completar, pelo amor de Deus, vamos correndo. Resumão de Renascimento. Renascimento começou na Idade Média. Ele começou na Idade Média. Ele só aconteceu porque alguns eventos muito específicos que a gente já viu começaram na Idade Média. Ele marca a mudança da sociedade. Ele marca o abandono do pensamento medieval e o início do pensamento moderno. Você tem a ascensão da burguesia, a preservação do mundo greco-romano e a imprensa como alguns dos principais alicerces que permitiram que o Renascimento ocorresse. Ele é heterogêneo. Ele não é só das artes. Ele é da ciência, ele é do pensamento, ele é da filosofia, da sociologia. E todos esses renascimentos caminhavam juntos. O povo, os artistas faziam quase tudo. Por exemplo,
Leonardo da Vinci, que era nosso Rodrigo Hilbert da antiguidade. Da antiguidade não, da modernidade. Mesmo assim, mesmo que ele tenha essa ruptura, que ele vá para um pensamento mais moderno, ainda foram mantidos laços fortes com o pensamento medieval e com a própria igreja. Renascimento é um processo que não finalizou do dia para a noite. E mesmo que eles tenham, por exemplo, mesmo que Da Vinci tenha feito a Santa Ceia, mesmo que Michelangelo tenha feito a Pietà, isso não quer dizer que eles não foram perseguidos pela Igreja Católica, porque eles foram diversas vezes. Por exemplo, Copérnico, queimado vivo pelo heliocentrismo. Galileu, quase queimado vivo pelo heliocentrismo. Giordano Bruno, não passei isso para vocês, mas Giordano Bruno foi o primeiro cara que, se eu não me engano, que falou que o universo é infinito. Queimado vivo. Também, era assim que funcionava. Quando que o Renascimento acaba? Quando que ele entra em declínio? Com as grandes navegações, porque aí todo esse dinheiro que as cidades italianas tinham vai pro caralho, porque os portugueses descobrem uma rota alternativa. Eita porra. Porque os portugueses descobrem uma rota alternativa e com a contra-reforma. Só que a contra-reforma, próxima aula. Alguma última dúvida, gente? Vamos para o exercício, pelo amor de Deus, que eu quero fazer para vocês para dar tempo. Eu ia te perguntar um negócio no começo da aula. Peraí. Foi na época que uma cientista... Tá, tem as perguntas, desculpa. Fala aí, rapidão. Eu queria te perguntar por que o Império Bizantino caiu, é por causa do... Você falou que era um processo, mas assim, ele só caiu de uma vez, ele falou, gente, caiu, beijos, tá oficialmente... Não, tu pega os mapas, cara, conquista exterior, crise econômica, uma cacetada de coisa. A quebra do comércio, a quebra do monopólio do comércio de Constantinopla, cagou o Império Bizantino. Eita porra. Eita, ele se fudeu da hora por causa disso. Grandes navegações e contra-reforma da Igreja Católica, mas a contra-reforma a gente vê na próxima aula. Foi na época renascentista que surgiu os Illuminati? Lorena, não faço a menor ideia, cara. Não tenho a menor ideia, de verdade, desculpa. Professor, apesar da acentuada retomada das características greco-romanas, a língua aprendizada na época do Renascimento eram vernaculares ao próprio idioma da nação? Ou por ter na Itália como pioneira, houve uma priorização do idioma falado pelo Estado-nação? Isso é muito interessante. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, tá no... Você pode explicar a pergunta da Ruth? Ela faz umas perguntas muito difíceis, eu não entendo. Não, essa pergunta é legal. Ela perguntou o seguinte, olha só, você tem um Estado-nação formando nessa época. O Estado-nação precisa de uma língua própria. A Inglaterra precisa de inglês, a França precisa de francês. Então, o Renascimento aconteceu na língua própria desse país ou na língua da Itália? O Renascimento ajudou na formação das línguas nacionais. Por quê? Porque antigamente, na Idade Média, as pessoas escreviam as obras em latim. Agora, elas vão escrever em francês, em italiano, que são subtipos do latim. Por favor. Porque essas línguas que são subtipos do latim. Então, o Renascimento ele vai quebrar esse academicismo da Idade Média de escrever tudo em latim, porque latim era uma língua que só o alto clero sabia, só o povo que era da igreja sabia. Italiano não. Italiano o povo sabia. Italiano era o latim vulgar porque era falado de mendigo, gente, literalmente. Então, a partir do momento que eles escrevem suas obras em francês, em italiano, eles ajudam essas línguas a se espalhar e a serem consolidadas pelos estados nacionais. Gente, 5 minutos para fazer os exercícios, tá? Ó, página 293, eu sei que tá em cima, mas vamos lá. 1 e 2, 5 minutinhos eu dou para vocês. 1h55 a gente corrige, vai, rapidão. Vão mandando dúvida aí por enquanto que eu vou respondendo, mas vamos fazer os exercícios. Página mesmo? Deixa eu pegar aqui. Mas essa era uma pergunta? A Ruth parecia que já sabia. Entendi. Não, mas é importante falar essas coisas. Edu, gente, o que eu fiz com vocês? Desculpa. Eu não entendi um negócio. Ele acaba, começa a ter crises na Península Itálica, né? E aí, por conta disso, vai foder toda a Itália. Mas o que eu não entendi? Tipo, fode de uma hora para outra ou fode depois da expansão marítima? Tipo, fode, vai prejudicar o comércio deles, é isso? É lógico. Por que as cidades italianas eram ricas? Porque tinha rota direta do Oriente. Eles tinham o monopólio dessas rotas. A partir do momento que os portugueses contornam a África no périplo africano e descobrem outra rota, o monopólio não existe mais. Aí quebra as cidades italianas. Lorena e Suelen, o que eu fiz com vocês, gente? Desculpa qualquer coisa. Arthur, você falando sobre física na aula de história é pra acabar com a gente mesmo, né? Mas cai no vestibular, viu, gente? Vocês tratem de estudar bem lei de Kepler e... Inclusive, eu deixei uns exercícios para vocês, que misturam história com física. Vocês vão ter que fazer. Desculpa. Pra matar a minha cabeça. Física quebrou minha cabeça. Segunda.
Que exercício que é? Gente, 293, pelo amor de Deus, daqui 2 minutos vai corrigir. Ah, espera aí. Da apostila 2? É Isso, da 1, né? É da Não, 1 ou dois. da 2? a 2, Não. inclusive a gente vai pra 3, tá bom? Que Pô, aqui é cronograma, irmão. Aqui é Peraí. firmeza no cronograma. 293? Isso. Porra, Léo, eu vou ter que corrigir junto com você. E aí, Não, peraí. eu tenho que trabalhar, tio. Qual que é a questão, gente? É, ele nem falou a 293, questão, velho. Gente, dá 293, a 1 e a 2, exercício da sala. É, a 1 Então é... tá bom, então tá bom. Peraí um pouco. Valeu, Milena. Não é que é sério, a gente tem que trabalhar. Então eu vou dar, assim, mais um minutinho pra vocês, mas só esse minutinho. Fica quieto. Pera. Ele tá desesperado. Eu tenho que bater ponto, tio. TJ não perdoa, não. Deixa eu ver, Alisson. Alisson acertou. É, o Pink Floyd. Gente, ó, é o seguinte. Alisson, não é nem nada contra você, não. Só vou falar uma coisa brincando agora. Edu é o que eu prefiro que me chame. Professor, até ok, mas agora o senhor, você tá de sacanagem, né, tio? Você tá brincando. Olha a minha carinha. Eu trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo. É isso. Eu sou estagiário. Eu faço coisa, tipo, minuta. É coisa que estagiário Por favor, faz. Edu, pelo amor de Deus, deixa eu fazer exercício. Beijo. Desculpa. Me muta. Vou te mutar. Eu vou mutar o senhor. Gente, vamos lá, vamos corrigir. Eu sei que teve gente que não acabou ainda, mil perdões por isso, mas eu real preciso bater cartão. Vamos lá. Primeiro exercício. Universidade Estadual de Londrina. O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que... Vamos lá. Vamos marcar. A. O Renascimento renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica e da tradição medieval. Gente, é o contrário. Primeiro, ciência teológica. Já é um pouquinho complicado. Ela existe. Ela existe sim, mas é um pouquinho complicado. Ciência da religião e da tradição medieval? Não, gente. Renascimento é justamente o processo da transformação da Idade Média para a Idade Moderna. A, tá errado. B. Houve o resgate pelos intelectuais das ideias medievais ligadas aos dogmas do catolicismo, sobretudo na concepção teocêntrica do mundo. Ó, vamos lá. Não foi da ideia medieval, foi da antiguidade clássica, e do teocentrismo, gente, teocêntrica, não. Eles falavam do antropocentrismo, tudo bem? Do homem no foco de tudo. C, eu estou fazendo um pouquinho rápido, gente, porque real não vai dar tempo não, mas enfim. C, nesse período, reafirmou-se a ideia de homem-cidadão, que terminou por enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para o fim das monarquias absolutas. Gente, passagem da Idade Média para a Idade Moderna é a formação das monarquias absolutistas. Eu sei que a gente não viu isso e tal, mas na última aula a gente viu formação de Portugal, de Espanha, da Inglaterra, da França. Acabou de acontecer, entendeu? Não. D. O humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando de acordo com a sua vontade e sem interesse. Vamos lá. Falou um monte de coisa, não entendi nada. Então vamos grifar é importante. O humanismo pregou determinação das ações humanas pelo divino. Negou que o homem tivesse a capacidade de agir. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele falou, o homem não tem livre-arbítrio, porque está tudo determinado por Deus. Gente, nada a ver, o humanismo é muito pelo contrário, ele fala, olha, o homem tem uma parte divina, e ele tem a liberdade de escolha, o livre-arbítrio para fazer o que ele quer.
tudo bem? A D é um jeito muito chique para falar, olha só, tem nada a ver isso daí de livre-arbítrio, o humanismo fala que o homem é atrelado a Deus e Deus decide por ele. Não, não era isso. E os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental, na reflexão racional, é isso aqui. É isso. E. Tá certinha, tá bom, gente? 2, VUNESP. Centros artísticos, na verdade, poderiam ser definidos como lugares caracterizados pela presença de um número... Eu tô lendo rápido porque tá foda. Pela presença de um número razoável de artistas e de grupos... Vai nas alternativas, vai nas... Não, é que é importante. Significativos consumidores que, por motivações variadas, glorificação familiar ou individual, desejo de hegemonia ou salvação eterna, são dispostos a investir em obras de arte em uma parte das riquezas. Então, isso é importante. Sempre grifem, viu, gente? Esse ponto implica, evidentemente, que o centro seja um lugar do qual afluem quantidades consideráveis de recursos, eventualmente destinados à produção artística, falando aqui das cidades italianas. Além disso, poderá ser dotado de instituições de tutela, formação e promoção de artistas, bem como distribuição de obras. Por fim, terá um público muito mais vasto de consumidores propriamente ditos, um público não homogêneo, certamente. Os centros artísticos, descritos nos textos, podem ser identificados nos mosteiros medievais, onde se valorizava especialmente a arte sacra. Olha só, realmente nos mosteiros medievais, você tinha uma valorização da arte sacra, sim, você tinha arte lá, só que não é da arte que está falando no texto. A arte que está falando no texto é renascentista, tudo bem? E os centros artísticos descritos no texto, tudo bem? Mosteiro era um centro artístico? Era. Era do centro artístico descrito no texto? Não. B. Nas cidades modernas, onde floresceu o renascimento cultural. Uma alternativa boa. Ela não está certa, vamos ler as outras. Nos centros urbanos romanos, onde predominava a escultura gótica. Centro urbano romano. Gótica, Roma. Roma já não existia mais, gente. Tá erradinho. D. Nas cidades-estados gregas. Grécia já tinha deixado de ser independente há muito tempo atrás. Nos castelos senhoriais, onde prevalecia a arquitetura românica, a gente também não era centro de cultura. B. Tá bom? Aqui, ó. E e B. Conseguimos fazer exercício, estou muito feliz, vou parar de gravar. Gente, alguma última